prometi a vocês que eu traria a leitura da ata do Copom e eu vou aqui dar uma passada para vocês, né? Aí teve aqui a notícia, né? Políticas econômicas aumenta o risco de inflação, diz a ata do Copom. O documento destaca que os riscos para a inflação permanecem elevados e que a expectativa do mercado segue desancoradas. Mas eu gosto de mostrar direto da fonte. Então, vamos entrar vamos entrar aqui na ata do Banco Central da reunião de 4 e 5 de novembro, né, da semana passada. Aí a gente tem acesso até em inglês, né, quem for de fora. Vamos clicar aqui. A gente pode ler aqui, mas eu prefiro ler aqui baixando o PDF, certo? Vamos abrir aqui. Vamos dar uma passada aqui para ver como que anda essa questão da ata do Copom. Vou aqui falar com sinceridade o que eu acho, como sempre foi até o momento, né? Atualização, vamos lá, deixa eu aumentar mais um pouco. Atualização da conjuntura econômica e do cenário do Copom. O ambiente ainda se mantém incerto em função da conjuntura política dos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras globais. Isso aqui é mais aquele negócio para dar um contexto, né? Meter aquele migué do contexto. E assim, eles não estão errados porque gera sim incerteza, tá? Gera sim incerteza porque o Trump é uma bomba relógio. O cara faz o que dá na telha e a gente nunca sabe o que acontece, né? Aí tem um particular cautela e tal, aí só para dar aquela introduzida, né, lá ele, e dizer assim, olha, muito parte disso daí também, tal. Relação ao cenário doméstico. O conjunto de indicadores segue apresentando, conforme esperado, trajetória de moderação de crescimento da atividade econômica, mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Vamos lá. Mas, conjunção adversativa. Olha a aula de português aqui. O que é que significa algo adversativo? É algo contrário à intenção naquele momento da pessoa que está falando. Minha interpretação aqui. Mas, olha, o crescimento da economia, ele está diminuindo. Mas a galera tá conseguindo emprego, a galera tá tendo mais emprego, né? Não falou de salário, mas né, o salário está aumentando. O que é que o Banco Central tá dizendo aqui indiretamente? Tá metendo aquela máxima, metendo louco aqui, aquela máxima do cara, a galera tá trabalhando, isso tá prejudicando a economia, a inflação tá subindo. Aí é foda, né, cara? Aí não pode, né? Aí não rola, né? Aí enfraquece a amizade, né? Aí enfraquece a amizade. Enfraquece a amizade. Eu sei que se for perguntar, mas eu não quis dizer isso. Mas meio que fica parecendo, né? Eu sei que a intenção não foi essa, mas fica parecendo. Fica parecendo. A gente sabe sim que se as pessoas estão conseguindo gastar mais, pressiona os preços, obviamente. Mas você colocar aqui como justificativa isso, dá a entender que você está querendo culpar a gente, né? Dá a entender que você está querendo culpar a gente. É por isso que eles botam cheio de floreios para não ficar parecendo, né? Mas aí, como eu tô traduzindo aqui, que às vezes a pessoa lê e passa batido, né? O mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Isso basicamente quer dizer, olha, a galera tá conseguindo trabalhar, a galera tá conseguindo ter acesso às coisas, então por causa disso a inflação tá subindo, né? O Alberto falou, gostei do enfraquece a amizade. Pô, vamos... Aí realmente, né? Mas diga se não enfraquece a amizade. Pô, eu gosto do Galípolo, gosto da galera lá indicada pelo Lula, pô, mas não diz isso não, pô. Aí enfraquece, né? Enfraquece a amizade, né? Pô, aí fica difícil, pô. Que nem diz a história, né? Me ajude a te ajudar, né? Não faz isso. Na divulgação mais recentes, a inflação cheia e medidas mais subjacentes
apresentar algum arrefecimento. Arrefecimento, queda, né? Queda. Mas mantiveram-se acima da meta para a inflação. Aí até mostrei aqui. Foi nesse aqui, não foi, gente, que eu mostrei? Não foi. Foi nesse aqui. Ó, a meta, né? Ainda não tá no limite de tolerância, né? Não tá no limite de tolerância. Tudo bem, vamos lá. Sem choro, Banco Central, vai rolar. Aí o Alberto disse, seu estilo é muito bom. Pô, obrigado, que você gosta. Eu tento botar uma descontração aqui, porque os temas são pesados, né? Aí eu tento passar com a leveza aqui pra ir seguindo, né? Pra ir seguindo. Aí aqui, ó. As expectativas de inflação para 2025 e 2026, apuradas pela pesquisa Focus, permanecem em valores acima da meta, situando-se em 4,5% e 4,2%, respectivamente. Atenção aqui para essa menção da Focus, a pesquisa Focus. Luan, o que é pesquisa Focus? É aquele bendito, gente, bendito Boletim Focus que eu tanto mostro aqui, que eu mostro toda segunda. É este Satanás aqui, horrível, horroroso, feio, mal diagramado aqui. É isso aqui o Boletim Focus. Quando ele fala pesquisa Focus, é isso aqui. É o que o mercado financeiro fala e o Banco Central acata, porque no regimento diz que ele tem que acatar. Tanto é que tem a pesquisa, né? Aí o Alberto falou, isso é isso que comunica com o público leigo. Tem que falar de uma forma mais descontraída, né? Porque, quer ver? Se eu for falar da mesma forma que o pessoal aqui fala, aí veja, ó. Aí vê. Não sei o que, a trajetória de moderação do crescimento, mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. E paro aí vai ter gente que, mesmo que seja o mais... sei lá, o cara é doutor em física. Mas se ele não tiver uma noção desse linguajar aqui, aí ele vai ficar pensando, como assim, mais mercado dinamismo? O que é que ele quis dizer com isso, sabe? Aí é bom a pessoa, né, dar uma... falar. Aí não é nem eu querendo dizer que vocês não... Opa, os gatos aqui no telhado. Não é nem querendo dizer que vocês não saibam, né? É porque às vezes a pessoa passa batido e não se liga nessa questão aqui, né? O que o cara quis dizer. Às vezes tá por debaixo dos panos ali e só precisa que nem diz o Paulo Gala, ativar a tecla SAP, né? E traduzir. Mas vamos aqui, ó. Vamos aqui, cenários e análise de risco. Quem chegou agora, tô lendo aqui, destrinchando a ata do Copom, tá? O cenário prospectivo... Olha o termo que os caras usam. Prospectivo de inflação segue desafiador em diversas dimensões. Aí eu te pergunto, que cenário prospectivo é esse que tem deflação num mês, aí 2 meses depois é a menor inflação do mês desde 98? Que cenário difícil é esse, cara? Que cenário difícil é esse? Eu não tô entendendo que cenário difícil é esse. Não tô entendendo. Aí o Matheus disse, eu não sei mesmo. Aí a gente tá aqui para traduzir. Aí o Alberto falou, você traduz a economia para as pessoas da família, de modo sério, mas com afeto. Acho que isso tem a ver com sua personalidade e o fato de você fazer parte da cultura de alagoanos. Pode ser. O pessoal daqui é mais... Daqui, eu acho que o Nordeste como um todo é mais descontraído, né? Aí eu acho que tem a ver também com passar com mais leveza. Aí a gente vai passando com leveza. Que aqui tem eu não sei se isso daqui surgiu aqui, tá? Eu não sei se isso surgiu aqui. Mas eu sei que aqui em Alagoas o pessoal tá direto com esse termozinho. E o cara vai endoidar, é? Eu não sei onde é que surgiu isso, mas eu sei que todo mundo fala. Mas
Eu queria saber, vocês dois que estão falando aí, e o pessoal que tá mais aí, tá o Shira também. Shira, Alberto, Matheus. Os caras falaram aqui que tem um cenário desafiador. E ele tá falando da inflação. Que cenário desafiador é esse, gente? Eu quero saber, menor inflação de outubro desde 98. Deflação em agosto. Não. Isso aqui, na verdade, é o seguinte. Eles receberam a pressão dos bancos, como o Haddad falou. Lembra que eu falei aqui que eu entendia a decisão de manter em 15? Eu entendo. Eu entendo. E eu até disse pra vocês, se eu for. Netinho. Né, numa situação, num universo paralelo onde eu fosse presidente do Banco Central, eu também manteria em 15. Dada a conjuntura que o cara que tá tomando a decisão está, entendeu? Ele tem a análise dele, ele tem a pressão, ele sabe que se ele não fizer o que o mercado tá dizendo, é uma chantagem, né? Ele sabe que os caras vão sair, vão fazer a inflação aumentar, aí ele pega, vai tem que meter um migué aqui. Só que aí a gente sabe aqui, e aí eu vou falando, ó, isso aqui é um migué porque meio que não tem muita justificativa para se manter essa inflação, ou manter essa taxa Selic assim. Aí os caras estão falando que o mercado quer ouvir. Basicamente, tá? Basicamente. Ah, é, Alberto? Paulistanos são mais fechados? São mais fechados? Não sabia. Mas o Matheus falou. E o cenário argentino que tá dando inveja, né? Esse cenário argentino. Pô, o cenário argentino. A galera queria a Argentina ter um Lula, né? Lá. Um Lula lá. Brilhar uma estrela. Queriam eles, né? Ter um Lulão da massa. Aí, gente, em seguida, aí tá aqui, ó, aí o comitê, ele discutiu as projeções e expectativas de inflação para deliberar sobre a decisão corrente de comunicação futura. Aí o cenário externo continua incerto, continua mesmo porque o Trump é o coringa da política, né? Nisso ele é igualzinho o Bolsonaro, só que é um Bolsonaro com mais poder, né? É um Bolsonaro com mais poder. É o cara doido de pedra que você não sabe que o próximo passo do cara é o Coringa. Você não sabe o que ele vai fazer. Vamos lá. Ai, meu Deus. Os riscos de longo prazo. Aí ele fala aqui do shutdown que teve lá, né? Que eles não pagaram as contas. Tá. Ok, avaliação do comitê, que maior incerteza do cenário externo. Tudo bem, tudo bem. Mas vamos lá. A gente sabe que tem mesmo. Aí vai para a economia doméstica. A atividade econômica doméstica manteve trajetória de moderação no crescimento, reforçando a interpretação do cenário delineado pelo comitê está até agora se concretizando. Claro que vai se concretizar. Uma taxa Selic de 15% é lógico que vai diminuir a economia, né? Tem como não diminuir desse jeito. Já aí vai falando, ciclo econômico, redução gradual do crescimento. Ainda que em um momento de inflexão lá, não houve diferença de expectativa. Mesma coisa. Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Blá blá blá. Política fiscal tem impacto curto prazo. Aí a gente vem pra cá, vem falando um pouco de curva de juros, pipipipopopó. Aí aqui, as expectativas de inflação. Medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agentes seguiram a trajetória de declínio, mas permanece acima da meta em todos os horizontes. Ai, gente, pelo amor de Deus. A queda das expectativas segue mais concentrada nos horizontes mais curtos, né? Horizontes mais curtos. Gente, calma, Não tem. Peraí. Tá enfraquecendo a amizade. Ah, não, já tá aqui. Tá enfraquecendo a amizade. Selic, cadê? Não, cadê a inflação? Aqui, ó. Aqui, ó. A expectativa é de 4,55, né? A expectativa para 2026 é 4,20. Aí aqui a meta. Cadê a meta que ele mostra aqui? Cadê? A meta é 4,50. Beleza? 4,50. Tá aqui.
4,50. Ou seja, a expectativa é que ano que vem já esteja dentro do centro da meta. 4,20. 4,20. Qual é o choro? Aí, em 27, tá quase no centro, pô. 3,80. Em 28, a expectativa é 3,50, quase no centro. Né? As custas de machucar pra caramba a economia. Essas são as projeções, ninguém sabe o que vai acontecer pela frente, né? Aí o Alberto disse: eu fui criado fora da Paraíba, mas mantenho esse traço cultural da minha origem de família, a afetividade. Até o modo de falar da Paraíba é mais efetivo. É possível falar de economia com esse sotaque. É o pessoal, eu acho que é como um todo, cara, o pessoal. Eu já conheci gente de fora. Quando eu trabalhei na Cefaz, eu trabalhei 2 vezes na Cefaz. Tá aqui, né, de Alagoas. A primeira, tinha uma galera que foi lá, que era de Brasília. Os dois comentando, né. Mas, rapaz, a gente ficou muito chocado como vocês são alegres, receptivos e tal. Falam coisas pesadas com uma leveza e tal, assim, coisa de economia do trabalho, né? E rindo e tal. Aí fica uma sensação de como realmente se o pessoal de fora do Nordeste fosse fechado, né? A Márcia Cruz disse: preço do carro é caro no Brasil porque o brasileiro paga, pois o mesmo modelo mais equipado lá fora é bem mais barato. É. Aí eu confesso que eu não sou um cara muito entendedor dessas questões de carros, né? Confesso a vocês. Aí o Alberto seguiu. Paradoxalmente, muitos paulistas gostam. É um modo completamente que faz bem. Complementar que faz bem. Não por acaso, milhares de paulistanos e paulistas decidiram se mudar para João Pessoa. Eu imagino, tem muita gente que vem pra cá, pro Nordeste, se encanta e não quer sair mais, né? Que é muito legal, pô. Vamos lá. Aí fala, né? O comitê avalia com perseverança, firmeza e serenidade na conduta da política monetária que favorecerá a continuidade desse movimento, importante para a convergência da inflação na meta com menor custo. Ou seja, ele está dizendo, a Selic vai continuar alta. Aí ele vai falar de desancoragem. Ó. A desancoragem das expectativas de inflação é um fator de desconforto comum a todos os membros do comitê e deve ser combatida. O que é desancoragem de expectativas? Desancorar, ancorar, âncora, vem de âncora. Âncora, o que é âncora? Âncora do navio, né? Qual é a função da âncora? O cara joga a âncora no mar para fazer o navio parar, né? E ele ficar parado aonde ele estiver. Ou seja, quando ele fala que uma expectativa está desancorada, é que ela está assim, ó, está em movimento. A gente não sabe para onde ela está indo. A expectativa não está travada. Aí quer que esteja travada. Por quê? Porque isso é importante. Isso aí é sério. Eu não estou dizendo que está errado, não, tá? Tem que estar travada para que não gere rebuliço no mercado e o mercado fique aí achando que vai ter. Porque tudo na economia é aquele negócio. É impressionante como psicologicamente, se você disser que vai acontecer alguma coisa e as pessoas acreditarem que vai acontecer. Porque o mercado se movimenta em torno daquela preocupação e começa a se precaver, né? Aí a economia vai quebrar. Aí se o mercado achar que vai, ele vai começar a tirar investimento daqui. O que é que acontece? Quebra. Porque se todo mundo sair de uma vez, né? Vamos lá. Aí o cenário de convergência meta torna-se mais desafiador porque está desancorado, segundo o Copom. Exige uma... Aí falou que o caso atual, né, que está a expectativa desancorada, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado. Basicamente, o que é que foi dito aqui? Vai ter Selic alta por muito tempo, tá?
E quando falo alta por muito tempo, não significa que vai ser 15 para sempre, né? Lembre-se que o próprio Focus, ele projeta que ano que vem não vai estar mais em 15, tá? Só que vocês concordam que 12,25 ainda é muito alto? 10,50 é muito alto? 10 é muito alto? Bem, pelo menos está caindo, né? Vamos torcer para que caia logo. As leituras recentes da inflação seguem indicando uma dinâmica mais benigna em relação à prévia do ano. Beleza? Uma dinâmica mais benigna. O que diabos isso quer dizer? Quer dizer que a inflação não está acelerada. Beleza, aí vai falando aqui, vai falando do dólar. O dólar tá... a taxa de câmbio tá ok. Aí ele fala aqui, ó, no cenário de referência, que é 2027, as projeções para a inflação acumulada em 4 trimestres e para 2026 são respectivamente 4,6 e 6,6, dentro da meta, né? Essa daqui pelo menos. Para o horizonte relevante da política monetária, segue segundo trimestre de 2027. A projeção da inflação utilizando o cenário de referência da Fox se manteve acima da meta de inflação em 3,3. Vamos lá. Aí eu vou ter que falar aqui. Como assim? Como assim, cara? Vou voltar. A meta é 3. A meta é 3. Mas tem a margem de erro. A gente não é obrigado a ficar em 3. Então, por que o Banco Central, na ata do Copom, tá dizendo que porque vai estar em 3,3, vai estar acima da meta? Minha gente, tem a margem de tolerância. Que é isso? Sabe? Que é isso? Calma aí, companheiro. Né? Aí vai falando dos riscos, pipipipopopó. Aí vem a decisão. O Copom passou, então, a discussão da condução da política monetária, considerando o conjunto de projeções, né, do Focus e tal, para colocar a inflação... não, a decisão é aqui, pô. O Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 15 e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Pronto. Então, se você está dizendo que tem que levar o redor da meta, então por que está dizendo, tá acima da meta, falou mais acima? Não, tá. Vai ficar dentro da meta, sem prejuízo do seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preço. Cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela. Bem, a gente sabe que eles estão colocando essa taxa de inflação por causa da pressão, tá? Se não fosse isso, já tinha cortado. Aí tá aqui, gente, ó. Esse daqui é o atual, a previsão atual, para acabar o ano assim. Esse daqui é do próximo ano, que tá dentro da meta, né? Tá dentro da meta, que é essa aqui, ó, de 3, de 1,5 a 4,5. E 2027, segundo trimestre, que é o atual horizonte relevante, que eles falam que tem que estar dentro da meta desse atual horizonte relevante, né? Eles dizem que está em 3,3, ou seja, estamos sim dentro da meta, de acordo com a meta do calendário contínuo, que não é mais o ano calendário, é calendário contínuo. Certo? É isso. É isso. Fizemos aqui, falar um termo chique, um overview. Olha que termo chique. Um overview aqui sobre a ata do Copom. Toda vez que tiver ata do Copom eu vou comentar. E basicamente é isso, né, gente? Os caras meteram um migué, porque sabe aquele negócio? A gente não tem muito o que falar porque era para cortar. Mas a gente não vai cortar porque a gente vai ceder a chantagem dos bancos. Porque se a gente não ceder, eles vão pressionar para aumentar a inflação e a gente vai ter que elevar juros depois. Aí eles pensaram, dos males o menor, vamos manter a taxa. Basicamente foi isso que aconteceu. Aí tentaram todo um embrólio aqui para dizer o porquê de manter em 15. E aí eu fui traduzindo aqui as partes que eu julguei mais interessante mostrar, né, para vocês entenderem, porque eu acho importante a gente mostrar, pegar aqui, ó, a ata diz isso aqui.
né? Que é a decisão, eles dizendo por que decidiram aquilo, né? Só que óbvio que eles não falam 100% a verdade, né? Que nem pode falar isso, né? Olha, vai dizer lá, olha, a gente decidiu isso porque os caras estão chantageando, a gente não vai dizer isso, né? Mas enfim, comentem aí nos comentários para eu responder todos vocês. Curtam, compartilhem, se inscreva, ative o sininho. O Pix daqui, se quiser e puder ajudar, é o historiadoroficial@gmail.com. Beleza, gente?